Boa tarde, eu sou Joel Martins, professor de língua portuguesa, e a gente vai falar um pouco sobre o pronome relativo. O pronome relativo é aquele que se relaciona a um termo antecedente, é aquele que tem relação com o termo que o antecede na frase. E nós temos aqui nós temos aqui alguns pronomes, que são esses aqui. Das quais, de que, de quem, a quem, ao qual, aos quais. O pronome relativo, muitas vezes, ele vem precedido de preposição. Algumas vezes não, outras sim. E é importante que a gente perceba em que momento haverá preposição e nos quais não haverá. Temos aqui um exemplo para começar. Estes são os jovens que serão contemplados. Estes são os jovens, os quais jovens serão contemplados. O que é um pronome relativo. Que se refere ao antecedente jovens. Pode ser que ou os quais. Jovens, os quais jovens serão contemplados. Temos outro caso aqui. Este é o livro de que falei com você. Bom, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: esta é a questão que eu falei, este é o livro que eu li. Não, este é o livro que falei. Mas, na verdade, quem fala de alguma coisa, ou fala de alguém. Daí que é preciso observar a presença da preposição de. Eu não falei o livro com você, eu falei do livro, eu falei sobre o livro. Então, este é o livro de que falei com você. Estas são as pessoas das quais falei com você. Eu falei das pessoas. Há que se observar a regência verbal. Porque quem fala de alguma coisa ou fala de alguém, fala sobre alguém. Então, essas são as pessoas de quem eu falei. Este é o livro, a obra de que eu falei. Estas são as pessoas de quem eu falei, ou das quais eu falei. Um outro caso, aquela é a pessoa a quem eu me referi. Então você tem o livro qual li, o livro que li, ou o livro o qual li. A pessoa de quem falei, de que falei ou de quem falei. Agora nós temos o verbo referir. Aquela é a pessoa a quem me referi. Quem se refere, refere-se a alguém. Então, é preciso observar a regência do verbo. Porque se quem se refere, refere-se a alguém que, quando eu for empregar o pronome relativo, eu vou ter de observar a necessidade da preposição a. Aquela é a pessoa a quem eu me referi. A quem me referi. Não é a pessoa que me referi, de que me referi. Não, é a pessoa a quem me referi. Empregando o pronome relativo de forma correta. Eu me referi à pessoa. Então, esta ou aquela é a pessoa a quem me referi. Um outro caso. Os problemas a que aludimos são de difícil solução. Nós aludimos a um determinado problema, ou a
alguns casos, problemas, né? Nós fizemos alusão, aludimos a eles. E a gente diz, eu digo, ao mesmo tempo que eles são de difícil solução. Então, para me referir a eles, eu vou ter que dizer os problemas a que aludimos, ou aos quais aludimos, porque quem alude, alude a alguém, a alguma coisa. Então, os problemas que aludimos, não. Nós aludimos ao problema. Os problemas a que aludimos ou aos quais aludimos são de difícil solução. Um outro caso. Não consigo conviver com questões cujas essências são de exclusão. Aquela ideia de separar pessoas. Aí, no caso, vai ser o pronome cujo, cujas. Cujo, cuja ou cujas, que é exceção à regra do pronome relativo. Exceção por quê? Como regra, ele se relaciona a um termo antecedente. O cujo, cuja ou cujas refere-se ao termo que vem depois. Então, não consigo conviver com ideias cujas essências são de exclusão. Cujas aí se refere a ideias, né? Cujas essências são de exclusão. Um outro caso. O livro cuja leitura agradou os alunos trata de liberdade de expressão. O livro cuja leitura agradou os alunos trata de liberdade de expressão. O cuja aí refere-se à leitura. Não? Concorda, aliás, relaciona-se ao termo que vem depois. Por isso é que é uma exceção à regra dos pronomes relativos, que se relacionam com o termo antecedente. Cujo, cujas vão, cujo, cuja, cujas vão relacionar-se ao termo que vem depois. Então, é isso. É um pouco disso do que eu queria falar. O emprego devido, correto, dos pronomes relativos. Né? Se eu vou falar de um livro, este é o livro que li. Qual livro li? Né? Agora, se eu digo que aquela é a pessoa de quem falei, o emprego vai ser esse. Né? Eu falei de alguém, eu falei de uma pessoa, de acordo com a regência do verbo. Quem fala, fala de. Essa é a pessoa de quem falei. Né? E no caso do cujas, essa é o livro cuja leitura agradou os alunos, trata de liberdade de expressão. A gente vai voltar depois a falar um pouco mais sobre isso, mas o que precisa ficar claro neste momento é que no caso de haver palavras, verbos que peçam a preposição, haverá de se observar a preposição na frase, o emprego correto do pronome relativo. Né? Aquela é a pessoa de quem eu falei, aquele é o problema ao qual eu aludi. Certo? Tchau, até a próxima.